Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo a mais um EBD Online. Hoje, motivo de grande satisfação, Início de mais um trimestre, uma lição maravilhosíssima. 13 a 14 anos, adolescentes, vai tratar acerca do apóstolo Paulo, o grande missionário. Vai abordar temas de muita relevância, de muita importância, lá no livro de Atos. A primeira lição, a igreja e a época do apóstolo Paulo, a grande mudança de perseguidor a perseguido, os primeiros passos do apóstolo, a primeira, segunda e a terceira viagem missionária, a prisão e o julgamento de Paulo, os amigos e cooperadores de Paulo e, por fim, a partida e o legado de Paulo, o apóstolo dos gentios. Iniciando hoje a igreja e a época do apóstolo Paulo. É muito importante, querido professor, querida professora, você na sala de aula fazer a leitura bíblica e envolver todos os alunos nesta leitura tão importante. A mensagem diz, Atos 1 e 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. É importante você ler cuidadosamente subsídios que estão em toda a lição, por exemplo, ei professor, o ponto de partida, auxílios teológicos e os auxílios didáticos também para sua maior compreensão da aula. A jornada da Igreja de Jesus Cristo teve início no momento certo. Depois de receberem a promessa do batismo no Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de Deus para viver a vida cristã e espalhar as boas novas de Jesus Cristo para todo mundo. O primeiro ponto da lição vai abordar o Pentecostes e a Igreja de Cristo. É um ponto muito importante que vai abordar justamente o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas a princípio, eu estou aqui em mãos com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você, professor, que ainda não possui, é importante você ter esta importante ferramenta. Você pode estar procurando aqui na livraria Arca Missionária, com certeza você vai adquirir. Ela traz aqui uma introdução muito importante, algumas considerações preliminares que eu estarei lendo para você e você pode tomar nota e compartilhar em sala de aula. Por exemplo, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico amado, conforme diz Colossenses 4:14, também escreveu o evangelho que leva o seu nome, e uma informação importante é que Lucas é o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada. Todos os demais são judeus, mas Lucas, o médico amado, é o único escritor que não é judeu, conforme nos relata a Bíblia de Estudo Pentecostal. Observe só, torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Você pode tomar nota dessas informações e estar compartilhando. Observe só, ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade e relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Então, são informações que você pode estar trazendo em sala de aula. Então, o primeiro ponto da lição, como já falei, vai tratar acerca do Pentecostes e a Igreja de Cristo. Nos dias em que o Filho de Deus tornou-se um ser humano e morou entre nós, João 1:14, volto a salientar, é muito importante na sala de aula você compartilhar todos os versículos que estão na lição com os alunos, pedindo para eles ler em sala de aula, para eles adquirirem uma maior intimidade, uma maior habilidade com o texto bíblico e com a leitura da palavra
de Deus. A Bíblia nos conta que uma multidão o acompanhava por onde ele passava. Essas pessoas eram então testemunhas dos milagres realizados por Jesus e dos ensinos dados por ele. João, capítulo 6 e o versículo 2. Após a sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, dando-lhes instruções de como deveriam continuar a caminhada com Deus. Mas uma ordem foi dada a eles: vão para Jerusalém e lá esperem o cumprimento da promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. Então, trazendo também uma definição do que vem a ser a palavra Pentecostes, né? Alguns alunos vão ter esta dúvida, mas você pode estar trazendo para eles que a palavra Pentecostes era uma das festas que havia em Israel, instituídas pelo próprio Deus. Vocês podem estar vendo lá em Levítico, capítulo 23, os versículos 15 a 25, que fala da instituição da festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50º ou 50. Era uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. E era realizada no fim da colheita. Nesta festa, o povo agradecia ao Senhor pelo sustento, pela colheita farta, pela abundância, pela providência de Deus. Então todo o povo trazia suas ofertas ao Senhor e agradecia a Ele pelo mantimento, pelo pão diário. Isso aí é a festa de Pentecostes. Mas foi justamente no período desta festa, onde todos estavam em Jerusalém, peregrinos de muitas nações, mais de 10 nações ali estavam representadas em Jerusalém, e Jesus deu uma ordem aos discípulos: vão para Jerusalém e lá esperem. E estavam os discípulos, juntamente com os apóstolos, juntamente com outros discípulos, estavam reunidos em um cenáculo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, na antiga aliança, na antiga dispensação, o Pentecostes era uma das festas sagradas que havia em Israel, que marcava o fim da colheita e o agradecimento do povo a Deus pelo mantimento, pelo sustento, pelo pão diário. Mas no Novo Testamento, Pentecostes significa poder do alto. Pentecostes significa batismo com o Espírito Santo. Pentecostes significa o envolver, o encher do Espírito Santo os crentes que ali estavam. Você pode estar trazendo toda esta definição aqui no primeiro ponto da primeira lição. Então, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em línguas, e a multidão que ali estava disseram: o que é que está acontecendo? Eles não entenderam, mas Pedro, ele se levanta com muita ousadia, com muito poder, e diz: eles não estão embriagados, como muitos estão pensando. Esta é ainda a terceira hora, ou seja, era às 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, onde Deus diz que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então Pedro se levanta com muita ousadia, prega o evangelho, e ali multidões, aproximadamente 3.000 almas, se convertem e entregam a sua vida para Jesus. Então esse é o primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto da lição vai falar acerca das características da igreja. As características da igreja, o que proporcionou o Pentecostes na vida da igreja. Então, o principal aspecto do Pentecostes na vida da igreja, que era poder de Deus, Jesus disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder quando vier sobre vós a virtude, o poder do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, o poder do alto, é para o serviço cristão, para a pregação do Evangelho. Mas uma das principais características da igreja primitiva, você pode estar frisando aí, é a comunhão, é a marca registrada da igreja. Você pode estar lendo com seus alunos Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um necessitava. Então, perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, você pode estar frisando que uma das marcas principais da igreja primitiva era a comunhão entre os membros, entre todos os irmãos. Então, o mover do Espírito Santo continua hoje. Você precisa frisar isso na sala de aula. O mover do Espírito Santo continua hoje na vida da igreja, batizando os crentes. Somos de uma linha teológica continuista. Nós cremos que o Espírito Santo ainda batiza, que Jesus ainda batiza, que o Espírito Santo ainda distribui os dons espirituais, capacitando os crentes para o trabalho cristão. Então, também a nossa declaração de fé é um documento muito importante, viu? Você pode estar adquirindo aqui na livraria Arca Missionária. Ela vem da Voz, a unidade doutrinária das Assembleias de Deus. E na página 165, ele vai falar também acerca do batismo com o Espírito Santo. Cremos e professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento do poder do alto, é também uma promessa divina aos santos. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Então é um importante ferramenta que você pode estar trazendo em sala de aula. Então esse é o segundo ponto da nossa lição. O terceiro ponto vai tratar acerca do mundo romano na época do Pentecostes, não é? Os avanços, os irmãos, você pode estar trazendo essa informação na sala de aula, que na época de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, porque Atos dos Apóstolos vai contar os primeiros, isso é importante na sala de aula, vai contar os primeiros 30 anos da igreja, a sua inauguração, os primeiros 30 anos da igreja está registrado em Atos dos Apóstolos. Então, o mundo daquela época era dominado pelo Império Romano. E a lição, ela vai trazer o auxílio didático, informações da infraestrutura apresentada pelo Império Romano, as estradas, as vias fluviais, as vias terrestres, que facilitavam para que os discípulos levassem a preciosa palavra de Deus. Então, na época dos apóstolos, era a carta ou a epístola. As cartas do Novo Testamento foram escritas em grego koiné, que era um grego mais popular, que era amplamente difundido naquela época. Então, no dia a dia em Israel, as pessoas conversavam em aramaico, mas o culto na sinagoga era em hebraico. Porém, muitos judeus conheciam também o grego, pois moravam e negociavam em outras cidades do Império Romano. Por isso mesmo, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Naquela época, a rede de estradas romanas era de milhares de quilômetros, além de vias fluviais, rotas marítimas. Assim, os seguidores de Jesus Cristo iam de cidade em cidade, aproveitando essa estrutura para pregar
o Evangelho. Então, no primeiro ponto da lição, vai falar acerca do Pentecostes, o revestimento do poder. O segundo ponto, as características da igreja primitiva. E o terceiro ponto, os avanços do Império Romano que facilitava para que o Evangelho fosse anunciado. Então, Deus te abençoe. Essa é a primeira lição, uma lição riquíssima. Que Deus te abençoe e abençoe os alunos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, se inscreva, EADALP Oficial, ative os sininhos de notificação, curta, compartilhe, traga as informações para que a gente possa melhorar assim, o nosso trabalho para a glória de Jesus. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.